A insanidade de ser um programador. Hoje a gente vai ver esse artigo aqui do Vitor Souza Pereira sobre a insanidade. Vamos ver o que ele tem pra falar. É algo que eu penso frequentemente, porque não consigo deixar de me perguntar se a maioria dos outros empregos são assim. Cara, tem muita coisa que eu questiono sobre a nossa área. Qual que é a primeira diferença sobre a área da programação, né, da TI, com outros empregos? O senso de comunidade. Olha só, vamos pegar o caso do Ken Thompson. Então, o grep, provavelmente já usou o grep, tu pode fazer uma busca recursiva, por exemplo, por todos os arquivos que tem GitHub como conteúdo dentro deles. Deixa eu abrir aqui para vocês mais. Então, grep, recursivo, tudo que tem GitHub no diretório atual. E, sei lá, tu pode excluir algum diretório, como, por exemplo, o teu diretório de Node Modules, tá? Node Modules. Quando faz isso, ele vai buscar todos os arquivos que tem GitHub dentro dele e vai te trazer as linhas. Enfim, isso aqui foi criado pelo Ken Thompson. Porém, era um comando privado dele. Era algo que ele tinha criado para ele, antes de abrir ao público. Então, cara, esse senso de comunidade, a mesma coisa, tipo, quem criou Unix. Vocês já viram uma motivação por trás do Unix? A motivação por trás do Unix, se eu não me engano, era pra fazer jogo. Então tu imagina, ainda falando do Thompson, o cara tava lá, ele queria um ambiente melhor pra trabalhar no jogo dele, o Space Travel. Foi lá, criou o Unix. Depois de criar, o que ele fez? Guardou pra ele? Não. Depois de um tempo, isso foi absorvido pela comunidade e muita coisa foi criada em cima do Unix. Isso sem falar de bibliotecas, cara, várias libs que vocês usam aí no dia a dia. Então, quando tu desenvolve um software, tu é capaz de montar o teu software com pedaços de outros softwares de motivações diferentes de várias pessoas, que todas elas, sem receber dinheiro por isso, foram lá e compartilharam o seu trabalho. Isso, meus amigos, pra mim simplesmente é incrível e diz muito sobre a nossa área de desenvolvimento de software. Aqui, ó, tem um take bem legal, ó. Ó. Complicated programs by building them out of simpler programs. Rather than writing programs from scratch, we can often construct them just by gluing together existing programs, almost like building blocks. Let me show you an example of how... Então, basicamente, ele tá falando, tipo assim, às vezes tu quer criar um sistema complexo e tu faz isso encaixando sistemas mais simples, menores, como se fosse um Lego, basicamente. E eu sei que em outras áreas isso deve existir também. Só que, cara, será que, sei lá, um time de arquitetos, ou a comunidade de arquitetos, de advogados, eles têm esse quebra-cabeça? Esse quebra-cabeça não, esses Legos compartilhados, essas pecinhas onde um constrói em cima do outro numa finesse surpreendente. Então, ser engenheiro de software é difícil. Você precisa conhecer algumas linguagens de programação e ferramentas desde o início. É assim que tu conversa com os computadores, não é mesmo? Então, obviamente, tu vai ter que aprender uma linguagem de programação. Mas isso não é suficiente. O cara entra no rabbit hole, tá ligado? A toca do coelho. As empresas esperam que você conheça qualquer framework específico que elas usem. Pode ser Rails, Django, Laravel ou qualquer outro. Você também precisará de CSS. Levará uma vida inteira para aprender. E você ainda não saberá por que o layout está quebrado. Mas saber o suficiente para se virar é viável. O cara foi profundo aqui. Eu acho que isso aqui é especificamente difícil no início, tá? A gente tem uma coisa na nossa área também que é muito peculiar, que é a curva de aprendizado. Ou melhor, a curva de aprendizagem. Se a gente fosse desenhar dois eixos aqui, o eixo Y seria o que tu consegue criar e o eixo X seria o que tu precisa saber. Então aqui é conhecimento. Então, no início, basicamente, tu tem que adquirir muito conhecimento para daí conseguir criar alguma coisa. E essa curva ela não vai ser contínua, tu vai ter várias barreiras. A primeira barreira que eu tive foi como enviar um e-mail. Como enviar um e-mail? Algo muito simples. Eu tinha aprendido HTML, CSS, tava manjando muito, tá ligado? Tinha colocado até um JavaScript lá no meio. Mas aí no site que eu tava desenvolvendo, eu queria enviar um e-mail, um formulário de contato. Foi que eu descobri num fórum na época que para enviar um e-mail eu precisaria de algo chamado back-end. Por que eu precisaria de algo back-end? Não sei, não me interessa, mas eu preciso de um back-end. O que eu vou aprender? Na época eu aprendi
PHP. Então, antes de entregar o e-mail, o envio do e-mail tá mais ou menos aqui em cima nesse momento. Porque para construir o meu back-end em PHP, eu tinha que aprender várias coisas, como por exemplo, como rodar um Apache. O que é um Apache? E aí outros conceitos vão vindo na tua cabeça, tudo muito abstrato. Qual é a diferença de ter um HTML, um JavaScript rodando no meu browser e algo que vai rodar na minha máquina que não é no meu browser, e como é que o browser se comunica com esse outro pedaço de código que tá rodando em algum lugar. Aí tudo isso tu precisa aprender. Pode ser aqui o teu Node.js, pode ser o Nginx, tu vai ter que aprender várias coisas pro no final tu ainda descobrir que pra enviar o e-mail, tu não vai fazer uma requisição. A gente não tá falando de um HTTP. Tu vai ter uma requisição, mas na verdade tu vai ter algo chamado SSMTP. É outro protocolo. Simple Mail Transfer Protocol. Pronto. Tu aprendeu tudo isso? Ok. Aí tu começa a crescer na curva do que tu consegue criar. Agora tu imagina isso de novo, a cada novo objetivo. É improvável que você não precise lidar com JavaScript. Talvez você tenha sorte e precise apenas adicionar um pouco de jQuery de vez em quando no aplicativo legado que você está mantendo. Para aprender o jQuery, antes do jQuery, a gente tinha que aprender o tal de Ajax. O que é Ajax? jQuery e Ajax. Como é que as coisas vão pro servidor e voltam sem eu precisar atualizar a página? Porque eu aprendi no PHP que a página tinha que recarregar. Se eu quisesse que ela não recarregasse, eu podia fazer um iframe, mas como é que eu fazia o meu HTML atualizar? E aí veio o jQuery, antes do jQuery veio, enfim, antes do Ajax, tu já conseguia fazer isso, né? Mas de vez em quando, no aplicativo legado que você está mantendo, né? Mas as coisas mudam. Em algum momento, o pessoal do Facebook criou o React. Agora, não vem me dizer que o React é difícil, cara. Pelo andar da carruagem aqui, é isso que vai ser dado a entender. Acontece que aquela empresa com dezenas de milhares de engenheiros sempre teve duas especialidades, front-end e back-end. Não, isso aqui tá errado. Não é sempre teve duas especialidades front-end e back-end. Eu gosto muito de ver isso, cara. Muita gente acha que o normal sempre foi ter um front-end e back-end e depois veio o full stack. Só que não foi assim. A distinção de front-end e back-end é algo muito novo. De 2006 a 2007, quando eu tava dando meus primeiros passos, o que a gente tinha era basicamente um dev desktop e um dev web. Cara, tu era um webmaster, tu era um dev web, tu fazia tudo. Tu era o fucking full cycle do negócio. Não tinha essa distinção. Quando o front-end começou a ficar mais complexo é que teve a distinção. E a necessidade do front-end ficar mais complexo é debatível, mas ficou mais complexo. Eu brinco que todo dev que diz que ele não é específico, ele é especializado no back-end, na verdade ele é um front-end frustrado. E todo front-ender é o quê? É um designer que aprendeu a codar. Não, eu só mexo no front-end, eu só quero mexer na interface. Esses conceitos pra mim, lá quando eu tava aprendendo o PHP pra mandar o e-mail, cara, não tinha, tá ligado, essa distinção. Isso aqui foi lá por volta de 2005. E eu tenho quase certeza que o Mark, quando ele começou o Facebook, o cara fazia tudo, todo mundo fazia tudo. Não tinha isso que sempre teve duas especialidades, front-end e back-end. Não, é o contrário. Isso veio agora. A mente coletiva de programação decidiu que o React agora é a maneira certa de desenvolver software. Forte. Mas ao mesmo tempo as empresas decidem que não podem mais contratar engenheiros. Eis que o engenheiro full stack nasce. Eu tô muito velho, cara. Eu não consigo me conformar que vocês acham que o full stack nasceu recentemente. E você é ele. Aprenda React e crie APIs REST com base na tecnologia de back-end que você já conhece. Cara, o que tu queria fazer? Abrir um ticket pro time de back-end para implementar a tua API? É isso? Só falta a gente começar a falar aqui que BFF, o negócio é BFF, é Back-end for Front-end. Quem é que tem que fazer o BFF? Vamos botar GraphQL que tudo tá resolvido. E não para por aí, você sabe que precisa de tipos, certo? No meu caso eu sempre soube porque eu comecei antes do PHP, eu dei uma brincada com VB, depois Java, então tipo, tipo sempre foi algo que teve junto comigo. E eu não sei o quão absurdo é as pessoas acreditar que não existem tipos. Não ter tipo pra mim é o mais bizarro. Como assim um dado não tem tipo? Pode ser qualquer fucking coisa. Como assim, cara? Tu acha que é mais normal tu achar que tem algo flutuando no teu sistema
que ninguém sabe o que é, até tu botar um passeio aqui ali, até tu debugar um breakpoint, tu não sabe que porra tem dentro daquela variável. Esse é o normal, tá ligado? Enfim, o artigo nem é sobre isso, mas me deu gatilho aqui, né, nisso. Adicione TypeScript. Você vai mesmo gerenciar estados no React como um plebeu? Adicione Redux. Está se sentindo esperto por ter evitado os dois? Divirta-se descobrindo como configurar Webpack, ESBuild, Rollup, além do Prettier e do ESLint. Eu sei, ele está construindo aqui, e eu concordo, toda essa responsabilidade, todas essas coisas que a gente precisa aprender antes de criar alguma coisa. Ou antes de conseguir um emprego, né? Porque, enfim. Ok, você diz, mas posso continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fiz? Funcionou perfeitamente. Eu não preciso do React. Claro que pode, vai nessa. Vai fazendo aí. Você pode se desviar completamente da maneira como as coisas são feitas em todos os lugares da sua startup em rápido crescimento e que queima dinheiro. Basta dizer ao seu chefe que você está disponível para ensinar os novos contratados que só ouviram falar do React sobre as vantagens da renderização do lado do servidor. E descobrimos que estávamos apenas começando. Na época em que os dinossauros vagavam pela Terra, havia um tipo de profissional chamado administrador de sistemas. O trabalho dele era garantir que o seu back-end estivesse funcionando perfeitamente. Hoje o SRE faz isso, né? Eles cuidavam das mudanças de infraestrutura, atualização do banco de dados, atualização do sistema, manutenção do daemon em execução, reinicializações e tudo. Então veio o DevOps. Algumas empresas com dificuldades financeiras decidiram aqui que agora tudo isso seria feito pelos engenheiros e todos concordaram. Acho que isso faz parte do grande rollback também. Por exemplo, quando eu comecei, eu literalmente programava dentro da sala do servidor. E uma das partes de debugar era basicamente olhar para trás e ver se a luz do REC ainda estava piscando, tá? Agora vocês aprenderam o Docker. Se o aplicativo inteiro é apenas um único binário estaticamente vinculado, você não precisa do Docker? Aprenda Ansible. O que é Ansible? Ansible. Aprenda Ansible. Espero que você se divirta descobrindo as opções que precisa passar para o Systemd. E você nem chegou na metade do caminho, meu amigo. Agora você precisa aprender AWS. Tu não vai usar uma interface gráfica para configurar a sua infraestrutura como um camponês. Então é melhor aprender Terraform, Pulumi ou qualquer outro. Você faz um bom trabalho, você é promovido a gerente. Você precisa aprender uma nova função, mas tudo bem, porque é o objetivo final. Que delícia! Aqui estão algumas coisas que você precisa fazer. Lá vamos nós. Estimar prazos. Atribuir tarefas aos colegas de equipe. Tarefas especiais, participe de revisões anuais, forneça feedback valioso durante as reuniões de produto. É melhor você torcer para que a sua empresa tenha quadruplicado o número de funcionários até agora, ou você estará fazendo gestão e tudo isso junto. Na verdade, depois dos layoffs, a grande maioria dos engineer managers voltaram a codar, tá ligado? Então, de fato, isso aqui mudou. Não só pela quantidade de funcionários, mas porque as empresas estão pressionando. E sempre pode piorar. Um recrutador entrou em contato comigo há alguns dias sobre uma vaga de engenharia para uma empresa secreta. Eles decidiram que precisavam de habilidades de nível sênior em Rails, Hotwire e, incrivelmente, desenvolvimento mobile nativo. Por que não adicionar desenvolvimento de kernel e compilador também? Para garantir. O software fica mais complicado. Toda essa complexidade existe por um motivo. Mas o que aconteceu com a especialização? Eu acho que isso aqui anda junto, né? Eu acho que, na verdade, construir software ficou menos especializado. O nível de abstração aumentou e o nível de complexidade de vários Legos, várias pecinhas que tu tem que encaixar também aumentaram. E isso levou a tu não ser tão especialista quanto a gente era anteriormente. O que não significava que a gente tinha alguém especializado em front-end e alguém especializado em back-end. Mas tu sabia, por debaixo dos panos, os protocolos. Eu duvido muito que alguém em 2025 que queira enviar um e-mail vai parar para aprender o que é um SMTP.
Vai parar pra aprender qual que é a diferença, sei lá, será que eu uso um POP3 ou então um IMAP? Eu vejo que esse tipo de questionamento não é mais feito, tá ligado? Normalmente as pessoas vão perguntar, qual API eu uso pra enviar e-mail? Vocês estão usando o Resend lá do Zeno Rocha? A Vercel tem alguma coisa pra mim? Parece que tá mais complicado porque tu tem muitas opções. Porque muita abstração foi criada em cima de um simples SMTP, de um simples POP3 e um IMAP. Antigamente a gente aprendia essas coisas aqui, tu era muito mais especializado, tu fazia front-end e back-end, mas as coisas eram mais simples. Então eu acho que a gente era mais especializado, ao mesmo tempo mais generalista, porque tu conseguia entender de tudo profundamente, mas mais simples, porque não tinha tanta opção. Ou melhor, não tinha tanta abstração. Quando uma casa está sendo construída, há toneladas de pessoas envolvidas. Arquitetos, engenheiros civis, encanadores, eletricistas, pedreiros, designers de interiores, pedreiros, de novo, agrimensores, pavimentadores, entre outros. Depende, cara. No Brasil, a galera pega os projetos da cabeça, faz reforma em casa e chama o pedreiro conhecido. E o cara é mestre de obra, o cara é tudo. Você não espera que uma única pessoa ou mesmo uma única empresa seja capaz de fazer tudo. Talvez um futuro onde possamos criar um aplicativo inteiro com apenas alguns prompts não seja tão ruim. Eu já sou a favor da gente voltar. Quem sabe a gente para de tentar aprender tudo o que é de novo e volta, meu. Vanilla.js, HTML, CSS, escreve teu SMTP e envia o fucking e-mail, cara. E nunca esqueça de se hidratar, tá?